Eu sou o Dr. Paulo Meira, endocrinologista e metabologista. Gostaria hoje de apresentar nessa aula alguns dados importantes na utilização da terapêutica de reposição de testosterona, tanto no homem portador de algum grau de hipogonadismo, quanto nas mulheres quando se tem indicação do uso desses hormônios. Quero aqui lembrar a vocês, colegas médicos e também alguns clientes que acessam meus vídeos no YouTube ou mesmo no canal do IGTV do LM Cursos, o qual eu faço um curso a cada mês. Esse curso é exclusivo para profissionais da área médica, nunca para as pessoas leigas. Então eu gostaria de discutir com vocês principalmente os implantes chamados subcutâneos, por eles serem realmente uma inovação terapêutica, visto que repor hormônios através de implantes, ele traz uma série de vantagens para todos nós. Esses implantes eles têm uma durabilidade de 3 a 6 meses, o que torna o tratamento muito mais eficiente, pois nós corrigimos os conceitos de falta de adesão, a conservação do medicamento, o esquecimento em usar os remédios diariamente. Então, os implantes são feitos normalmente no tecido gorduroso e o local mais fácil de ser implantado é exatamente na região glútea, tanto no homem quanto na mulher. E esses implantes, então, terão uma durabilidade de em torno de 3 a 6 meses, né? Aqui alguns estudos que mostram a segurança e a eficácia desses implantes, mas o que avaliou-se, esse estudo do Joel, ele avaliou a segurança e a eficácia dos implantes hormonais estéreis ao longo dos 6 meses para o tratamento do hipogonadismo. E esses implantes estéreis de testosterona, eles podem normalizar os níveis de testosterona e de LH. Todos vocês sabem que o LH é o hormônio que libera a testosterona pelas regiões específicas do testículo. Então é muito importante no controle da reposição de testosterona avaliarmos o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, porque ao repor a testosterona, se usarmos uma dosagem muito excessiva, ela pode fazer um bloqueio do LH. Então o LH é um marcador importante para nós avaliarmos se a quantidade de reposição está adequada e se nós estamos usando de forma segura esses implantes. Outro benefício importante do uso de implantes hormonais absorvíveis é que eles não têm esse efeito de transferência, ou seja, é muito comum ao usarmos o medicamento na sua forma transdérmica, principalmente na forma de gel, e como ele é de uso na prática noturna, eu sei que o ideal seria usar pela manhã, mas existem muitos fatores contra, principalmente você aplicar o gel na pele, ter que se vestir, ir para o trabalho, e parte desse hormônio não será permeado de forma adequada, porque ele às vezes a roupa tira esse hormônio. Então o uso noturno ele se faz às vezes necessário, porque é o período que você fica mais tempo com o corpo protegido da ação do hormônio, ou seja, uma ação transdérmica desse hormônio. Então ele é uma forma de reposição hormonal bastante segura, bastante eficaz e de fácil administração. Aqui eu coloco um outro estudo para você, colega médico, que queira ler um pouco mais sobre esse tema. Com relação à farmacocinética, eu aqui vou usar uma dosagem, que é uma dosagem de 75 miligramas dos implantes. Vocês vão ver mais à frente que a dosagem de implante é um pouco maior, mas muitas empresas e muitos laboratórios que produzem esses implantes, eles produziam quantidades menores de testosterona para cada implante, ou seja, cada pallet, cada implante, ele teria em média 75 miligramas. Hoje nós já temos implantes com 150 miligramas, com 200 miligramas, o que torna esse estudo diferente, porque você vê que o pico da testosterona total e livre,
eles foram menores em homens que receberam de 6 a 9 implantes do que em homens que receberam de 10 a 12 implantes. Então, na realidade, como tínhamos ali perto de 75 miligramas por cada pallet, nós usamos em média 800 miligramas, então esse paciente tinha que fazer a implantação de 10 implantes. Isso acaba trazendo alguns efeitos que podem nos trazer complicações. Por exemplo, a extrusão desses implantes. O corpo pode rejeitar. E quando se colocava uma quantidade muito alta de implantes, os níveis de estradiol aumentavam significativamente. Então, além de trazermos o prejuízo do risco de extrusão, nós tínhamos também um aumento importante na produção do estrogênio. E como todos vocês sabem, o homem não pode ter estrogênio aumentado, uma vez que esse nível de estrogênio pode trazer complicações prostáticas. Então, os homens tiveram os níveis de estradiol elevados devido ao aumento, principalmente da aromatização da testosterona. Então, você põe uma quantidade de implante muito grande, esse número de implantes, eles acabavam por sofrer a ação da aromatase, e essa aromatase vai transformar a testosterona em estradiol. Então, é sempre necessário fazermos o bloqueio dessa chamada aromatização. E o medicamento que é utilizado é o anastrozol, que também existe na forma de implantes de pellets, e nesse momento que você implanta a testosterona, nós fazemos também já o implante de anastrozol. Esse tema, que é o chamado de predomínio estrogênico, nós vamos discutir em uma outra aula. Bem, o hipogonadismo, poderíamos dizer aqui, talvez o colega não esteja habituado com essa terminologia, mas nós consideramos hoje hipogonadismo quando a testosterona está abaixo de 200 miligramas por decilitro. Esses valores entre 200 e 400 são valores que nós classificamos de deficiência androgênica do envelhecimento masculino. E níveis acima de 400 seriam níveis considerados aceitáveis. No entanto, existem estudos que mostram os benefícios cardiovasculares quando nós elevamos o nível da testosterona sérica total para valores pelo menos acima de 550 miligramas por decilitro. Essa situação da deficiência androgênica do envelhecimento masculino, onde se considera a testosterona entre 200 e 400, vai depender muito da sintomatologia clínica do nosso paciente. Se houver uma perda significativa ou a presença de sintomas, mesmo que seja uma deficiência androgênica, ou seja, uma deficiência fisiológica, teremos que sim fazer a reposição. Agora, quando abaixo de 200, aí não. Nós já temos um diagnóstico do chamado hipogonadismo. E os efeitos dos níveis hormonais, ou seja, ela vai trazer, quando reposto, a redução dos sintomas e vai depender do número de implantes que nós vamos colocar. Então, como eu mencionei há pouco, nós podemos colocar até 800 miligramas através de implantes. Hoje nós temos implantes de até 200 miligramas, o que seriam colocados em torno de 4 implantes, que é um número muito menor na época que se usou implantes de 75 miligramas, que você teria que fazer de 10 a 12 implantes. Então essa mudança foi importante. Outra questão que pode ser analisada, mas não é o que fazemos hoje na prática, é utilizarmos o índice de massa corporal, aquele índice que é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então, naqueles indivíduos com menos de 25 kg por metro quadrado, colocava-se em torno de 10 implantes, ou seja, na atualidade, em torno de 4 implantes de 200 miligramas. E naquele indivíduo com a maior superfície corporal, ou seja, um MC acima de 25, colocaríamos um número maior de implantes. Quero aqui lembrar que o índice de massa corporal, ele relaciona uma classificação em relação ao peso. Então, índice de massa corporal acima de 25 classifica indivíduos que estão no sobrepeso, ou seja, até 30 kg por metro quadrado. E estando esse indivíduo acima de 30 kg por metro quadrado, ele estará classificado como um paciente obesidade classe 1. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores que quando implantado em um paciente que tem obesidade, lembrar que o tecido adiposo
ele é uma fonte muito importante na produção de aromatase. E aí nós temos que ter um cuidado maior para evitar a aromatização da testosterona no estradiol. Análise e controle hormonal a cada 3 a 6 meses, ou assim que o paciente sentir nova sintomatologia, nós devemos reavaliar a necessidade de um novo implante. Os implantes, então, de testosterona, quando usávamos em torno de 75 miligramas, a liberação diária era de 0,6 miligramas por dia. Quero lembrar aos senhores que quando se usa implantes hormonais, as quantidades de hormônios são muito menores, tá? Você pode estar nesse momento fazendo uma conta. Olha, eu uso na forma de gel transdérmico em torno de 50 a 100 miligramas. E o professor Paulo está aqui dizendo que esse implante ele vai liberar 0,6. Lembrar que essa liberação é por cada implante, então nós temos uma somatória disso. E quando se analisa de forma ampla, normalmente a reposição hormonal através de implantes absorvíveis estéreis, eles reduzem até em 5 vezes a dosagem necessária total. Então nós usamos muito menos hormônios e daí a menor incidência de efeitos colaterais. No entanto, é possível que a partir do 4º mês esses implantes já estejam em decaimento e aí se faz necessário uma nova reposição. É o que eu trago aqui nesse slide que vocês estão vendo. Esse slide está mostrando exatamente o decaimento na testosterona total e o decaimento na testosterona livre. E isso vai depender muito da capacidade de metabolização entre cada indivíduo. Então isso não é uma regra geral. Aqui mais um estudo que eu estou mostrando para vocês sobre essa questão da liberação dos hormônios. No entanto, essa revisão que está sendo mostrada aqui, essa revisão foi feita durante 13 anos e o uso dos implantes de testosterona para identificar padrões de uso e eventos adversos. E este estudo conclui uma aceitabilidade clínica muito satisfatória com implantes de testosterona na terapia de reposição hormonal. Então, cientificamente, isso já é documentado e provado a sua eficácia. As vantagens, como eu disse anteriormente, os implantes eles produziram resultados clínicos altamente satisfatórios, com baixíssimos índices de efeitos adversos. Então, a terapia de reposição hormonal com implantes absorvíveis estéreis tem sido uma opção muito interessante na terapia de reposição hormonal. Tanto isso é verdade que aproximadamente 81,3% dos médicos que trabalham nesse segmento, eles têm uma indicação, uma recomendação alta para os implantes hormonais. 48,5% desses profissionais, eles sugeriram a substituição do gel de testosterona para os implantes hormonais absorvíveis estéreos. Aqueles colegas médicos, principalmente urologistas, que fazem uso da terapia de reposição hormonal com produtos injetáveis, ou seja, quase 40% desses profissionais optaram realmente em fazer a mudança. E 50% das pessoas que trabalham com a reposição hormonal, ou seja, os médicos que trabalham com isso, eles veem com muita clareza que a transferência ela reduz em 50%, ou seja, não é a transferência que diminui em 50%. Na realidade, 50% dos médicos enxergam que essa transferência efetivamente acontece e que seria melhor o uso da reposição. Com relação a custos, realmente os implantes ele tem um custo um pouco mais elevado. Não necessariamente pelo custo isolado do implante, que na verdade não tem um custo tão baixo. Mas se você fizer uma conta do que você utiliza durante mês a mês, a compra dos hormônios na forma de injetáveis, na forma de gel, na forma de adesivos, o custo final será um pouco mais baixo. Esse custo ele acaba sendo um pouquinho mais alto porque existe o uso de insumos para fazer a aplicação do implante. Então, normalmente, nós médicos que trabalhamos com o implante,
nós temos uma despesa extra, que é a colocação desse implante. E isso acaba diluindo ao longo dos 6 meses, e a terapêutica ela passa a ser muito semelhante a um uso através de gel, com a vantagem de ter uma melhor adesão, com a vantagem de usarmos uma quantidade menor de hormônios, e esse uso de quantidades menores traz muito menos efeitos colaterais, o que em medicina não tem preço. Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero deixar claro a vocês que o SHBG é uma proteína transportadora de hormônios, hormônios androgênicos, ou seja, os hormônios sexuais. Então, o SHBG, ela poderia ligar esse hormônio e fazer com que grande parte do hormônio que circula no nosso sangue esteja, em vez da sua forma livre, esteja sendo carreado ou transportado pelo SHBG. Os implantes hormonais fazem com que essa relação da ligação do SHBG à testosterona se torne mais baixa, ou seja, existe uma menor variação no SHBG. Uma absorção mais regular vai evitar esses picos e quedas da testosterona. Então, se eu estou usando um implante hormonal, o implante funciona de forma linear, ou seja, o implanto ele demora de 2 a 4 semanas para ganhar minha circulação de forma plena, e depois ele vai manter essa estabilidade durante todo o tempo da sua liberação. E como nós estamos usando a menor quantidade de hormônio, aproximadamente 1/5 da quantidade, e ele não propicia essa ligação a SHBG, a eficácia e o nível livre desse hormônio se torna muito mais eficiente. Aqui tem um trabalho mostrando exatamente a ausência desses riscos, tá? Há também evidências de que esses andrógenos, eles são protetores da mama. Então, e que a terapia de testosterona, ela trata vários sintomas da deficiência de hormônio em pacientes pré e pós-menopausa. Então, a testosterona também tem uma indicação importante para a própria mulher. E esse estudo ele foi desenvolvido para investigar a incidência do câncer de mama em mulheres que recebem a testosterona como terapia de reposição. E a testosterona, quando usado a testosterona pura, ou quando você faz o implante conjunto da testosterona e do anastrozol, visto que mesmo na mulher, a testosterona pode ser aromatizada em estradiol, e aí você causaria um aumento na produção estrogênica dessa mulher. Então, nos dois casos, onde houve a testosterona isolada ou ela associada ao anastrozol, houve uma redução na incidência do câncer de mama nas mulheres, tanto no período de pré quanto no período de pós-menopausa. Então, sempre que fizermos o tratamento da reposição de testosterona na mulher, nós devemos pensar na utilização do anastrozol. No homem, isso na realidade é obrigatório. O homem, sempre que você repõe a testosterona, você tem que fazer o bloqueio da aromatização. Então, no homem, isso é uma regra geral. Na mulher, não seria uma regra geral você fazer o bloqueio da aromatização, uma vez que a mulher, principalmente a mulher na pós-menopausa, seria benéfico a ela ter um pouquinho de estrogênio. No entanto, dentro da reposição hormonal, é preferível que nós façamos uma avaliação mais individualizada. E o tratamento ele deve ser composto na reposição do próprio estrogênio, do próprio estradiol, a progesterona quando se fizer necessário e a testosterona. E não contarmos com o estradiol que vem da aromatização. Tá? Então esse é um dado importante. Eu vou gravar uma aula simples sobre menopausa e como fazer a reposição desses hormônios na mulher. O implante de testosterona, então, quando combinado com anastrozol, ele previne essa aromatização, né? E torna os níveis de estradiol mais adequados, e com isso não há elevação do próprio estradiol. Então, define-se através desse trabalho que não aumenta o risco de câncer de mama, mesmo em pacientes que já tiveram esse tipo de câncer. Nesse momento, obviamente que eu, como médico, é muito complicado nós aceitarmos fazer qualquer tipo de reposição hormonal onde há a possibilidade da exposição ao estradiol em uma mulher que já teve um câncer de mama.
No entanto, nós temos que ser acadêmicos, nós temos que ser medicina baseada em evidência, e a evidência mostra que isso não aconteceria mesmo na mulher que já teve um câncer de mama, tá? Essa dosagem que eu estou colocando aqui para vocês, eu já havia comentado anteriormente que no homem, né, ou na mulher, as dosagens de hormônio vão variar. Então, para o homem, nós usamos em torno de 800 miligramas. Hoje, que nós temos implantes de 150 e 200 miligramas, fica cada vez mais fácil esse tipo de reposição. Na mulher, a dose é um pouco mais baixa, variando de 50 até 250 miligramas a cada 5 dias. E aí nós temos os hormônios disponíveis nas apresentações de 75 miligramas, de 100 miligramas, de 150 miligramas. E aí nós vamos adequar o nível de hormônio à necessidade dessa mulher. Um dado aqui muito importante que eu trago para vocês é que vocês têm que apagar um pouco da mente de cada um de vocês, colegas médicos, o conceito de bioequivalência. Porque você vai ver o seguinte, olha, a mulher está usando uma reposição hormonal oral ou fazendo uma reposição hormonal através do gel transdérmico, por exemplo, o ostrogel, e lá vem uma dosagem muito menor. Lembre-se que a liberação desses hormônios é contínua e nós diminuímos em muito a quantidade de hormônio que é reposta a nível de 6 meses. Por exemplo, eu coloco ali 75 miligramas de hormônio, isso é para 6 meses, isso não é uso diário, né? Então é muito importante você fazer esse discernimento. Então, quando se pensa em reposição através de implantes, nós temos que esquecer essa bioequivalência e passarmos a entender o que é implante, como ele funciona e como eu lido com o número de implantes que eu vou fazer para cada paciente. Aqui eu trago para vocês uma série de referências bibliográficas para que você possa melhor compreender esses hormônios, para que você consiga usar com maior eficiência e, obviamente, com uma aplicabilidade mais sustentada. Então, a reposição hormonal, eu aconselho a todos vocês a utilizarem essa reposição com bastante critério. Eu ofereço em São Paulo, por exemplo, esse mês, nos dias 20 e 21, estarei em São Paulo no LMC Cursos. Vocês podem acessar o site do LMC, basta clicar lá no Google, no site de busca, LMC Cursos. Outra forma de vocês terem acesso a esse curso é acessarem o meu site. Meu site é o paulomeira.com.br. Lá você tem um link direto que você vai cair nos cursos. Eu tenho tanto um curso online, assim como os cursos presenciais. Então você pode acessar um desses botõezinhos que tem lá no meu site, você já vai cair, aba, né? A gente chama de aba. Você vai cair direto ou no curso online, que você pode adquirir, ou você pode fazer o curso presencial em São Paulo, que esse mês de novembro serão realizados nos dias 20 e 21 de novembro. Terei ainda esse ano de 2021, um segundo curso, nos dias 18 e 19 de dezembro. Então fica aqui o convite para vocês participarem comigo. Nesse curso presencial eu ensino vocês, inclusive, das mais modernas técnicas de didática, como vocês realizam esses implantes, vocês praticam isso em modelos e você com certeza vai sair habilitado a utilizar esses hormônios na vida prática. É óbvio que o curso ele não é só prático, ele é um curso prático e teórico, são 16 horas de teoria, onde você vai discutir comigo todas essas questões relacionadas aos hormônios. Portanto, como professor de medicina, como professor de endocrinologia, nós temos uma capacidade de ensinar a todos vocês a usar dessa nova metodologia. E eu tenho certeza que isso vai ser muito útil na sua vida prática, profissional, e você vai agregar muito valor aos seus clientes, vai agregar uma melhor forma de tratamento, com muito mais segurança e muito maior eficácia.